Oi, pessoal, tudo bem? Bom, e hoje eu quero compartilhar com vocês dois assuntos que já estavam pendentes para eu falar nesse mês de fevereiro. O primeiro deles é sobre uma consulta presencial que nós tivemos com o professor Hélio Couto. Eu e meus pais fomos nessa consulta nesse mês de fevereiro agora. E o segundo assunto que eu vou falar um pouquinho sobre a forma de envio da ressonância harmônica, que mudou, que não é mais através de CD. Bom, então para quem não me conhece, eu sou ressonante já há quase 8 meses. E quando nós iniciamos a ressonância harmônica em junho de 2017, eu e meus pais começamos juntos, né? E a gente tinha um atendimento presencial com uma das pessoas certificadas pelo professor Hélio Couto. E nesse atendimento, a minha mãe até comentou com essa pessoa que gostaria de conhecer o professor Hélio Couto pessoalmente, se a gente poderia ter uma consulta com ele, né? Então, essa pessoa falou, olha, até consegue agendar, só que demora, porque a agenda dele é lotada e tem uma fila de espera, você pode ficar esperando aí por volta de 6 meses a 1 ano para conseguir ser atendido. Então, a gente acabou continuando o atendimento com ela. Bom, aí no começo desse ano, ela encaminhou um e-mail pra gente, falando que tinha conseguido agendar um encaixe, na verdade, né, de uma consulta com o professor Hélio Couto para o dia 8 de fevereiro. E assim, a gente ficou realmente muito surpreso, porque a gente não esperava que fosse ser agora, né, e que fosse demorar um pouco mais. Então, foi aí por volta de 8 meses para conseguir um agendamento pessoalmente com ele, né, que ela conseguiu encaixar para nós. Então, nesse dia, ela marcou por volta das 10 horas para a gente poder chegar lá no local de atendimento, tá? Que é em São Paulo. Nós somos do ABC, então a gente decidiu sair bem cedo, justamente para tentar ser atendido quanto antes, né? Se fosse por ordem de chegada, a gente não sabia como que funcionava. Então a gente já saiu daqui 6 da manhã, chegamos lá às 7 horas e nós fomos os segundos a chegar, né? Tinha uma senhora que chegou antes de nós. E a gente ficou esperando o atendimento que ia começar às 10 horas. Por volta das 10 horas mesmo, em ponto, o professor Hélio Couto chegou. E ele começou a fazer os atendimentos por volta das 11 horas da manhã. Só que assim, nós estávamos lá desde as 7 horas, praticamente, né? E a gente pensou que, como nós chegamos cedo, por ser um local assim que comporta poucas pessoas lá dentro, que tem várias cadeiras para você sentar, né? E aí a gente acabou sentando logo em seguida da mulher que chegou primeiro. A gente pensou que a gente fosse ser atendido logo, né? Que fosse ser um atendimento assim, que apesar de não estarmos agendados, que ele já seguiria uma ordem de chegada, né? Mas, gente, não foi o que aconteceu, tá? A gente chegou super cedo. Só que o professor, ele tem nomes de pessoas já na agenda dele, né? No livro que ele tem lá. E ele acabava chamando aquelas pessoas que já estavam agendadas e ele não encaixava em ordem, assim, por ordem de chegada, os que chegaram depois, sem agendamento, né? Então, a gente sentiu que foi um pouco, assim, desorganizado, né? O atendimento. Mas estávamos lá para ser atendidos pelo professor Hélio, né? Era já um sonho que a gente tinha aí desde o início, quando a gente começou a estudar ressonância harmônica, de conhecê-lo pessoalmente. Então a gente resolveu aguardar. Demorou muito para a gente ser atendido. A gente até teve tempo de ir almoçar. Então, por volta das 13 horas, a gente ainda estava lá esperando. Então, nós decidimos ir almoçar porque a gente já estava ali há muito tempo sem comer, né? A gente não esperava que fosse demorar tanto. E quando nós retornamos, aí a moça que estava lá ajudando na organização, ela comentou que nós seríamos então os terceiros, a partir daquele momento, a sermos atendidos. Então, ele foi nos atender por volta das 15 horas, 15 e pouco, agora eu não lembro exatamente o horário. Então, se você também tem um encaixe, conseguiu que alguma das pessoas certificadas encaixasse você para um atendimento pessoalmente com o professor Hélio,
já vai com isso em mente que você precisa pegar o dia inteiro, porque o atendimento dele é das 11 até as 21 horas. Então você vai ficar esperando até que seja encaixado mesmo, até que ele te chame para o atendimento. Então pode ser que demore até de noite, a gente não sabe dizer exatamente o tempo, né? Então a gente demorou mesmo para ser atendido. E agora eu vou falar um pouquinho sobre como foi o atendimento com ele. Bom, a consulta em si ela é muito rápida mesmo, assim. Para algumas pessoas demorava, sei lá, 2 minutos na sala dele e a pessoa já saía. Para outras pessoas elas ficavam mais tempo, por volta de meia hora, mas assim, acho que não mais do que isso, né? E aí ele pergunta, primeiramente, né, se você tem algum problema, né, porque qual que é o seu objetivo de estar ali. Então a gente explicou que nós já éramos ressonantes há quase 8 meses, né, que estávamos na segunda onda, e aí a gente explicou um pouquinho do nosso histórico, que nós entramos nós 3 juntos, tá, na sala, porque como já tinha demorado muito, e a gente tinha compromisso também à tarde, por questão do trabalho, então a gente resolveu entrar nós 3, né, eu, meu pai e minha mãe, e também por questão da empresa, né, como a gente desde o início iniciou a ressonância harmônica com o objetivo de auxiliar na empresa, já entramos os 3 de uma vez. E aí explicamos um pouquinho da história rapidamente e o motivo da gente estar ali. E aí o atendimento foi assim, super rápido mesmo. Então a gente já levou os pedidos para ele por escrito, né? Preenchemos uma ficha também ali pessoalmente. E aí deixamos com ele os pedidos e ele ficou de então nos encaminhar a terceira onda. No caso, já era para eu ter feito a solicitação em dezembro, né, que foi quando já deu os 6 meses. Só que dezembro foi com uma correria, eu acabei não pedindo para a pessoa certificada pelo professor Hélio. Deixei para pedir no começo de janeiro. E aí foi quando ela respondeu que tinha conseguido encaixar essa consulta pra gente. E aí ela já falou, então leva no dia a sua relação de pedidos e aí você já faz diretamente para ele, porque é melhor, né? Não precisa pedir agora. Bom, nós estávamos um pouco nervosos, assim, com essa consulta, porque você que conhece o professor Hélio, que assiste as palestras, sabe que ele tem aquele jeitão dele, bem, né, bem seco, assim, bem nervoso às vezes, né? Pelas palestras você vê que é o jeito dele, né? Mas a gente ficou um pouco ansioso, assim, de ir para consulta, porque a gente não sabia o que ia acontecer, se a gente ia levar uma bronca, enfim. Mas foi tranquilo, assim, ele estava de bom humor, né? Ele conversou com a gente e ele deu várias orientações sobre a nossa empresa, sobre o que a gente precisa fazer para continuar com esse trabalho. Eu levei para ele os gráficos também de faturamento para mostrar como que a gente já vem crescendo nesses últimos meses, né, de trabalho. E aí ele ficou super feliz também e orientou em mais coisas que a gente precisa fazer, né? Então foi tranquilo, assim, eu acredito que foi uma consulta muito rápida, a gente nem sei quanto tempo a gente ficou na sala dele, acho que foram uns 15 minutos no máximo, assim, no máximo, nem sei se chegou a isso. Uma das dúvidas que eu tirei com ele, que talvez ajude também quem é empresário, quem é empreendedor, quem tem o seu próprio negócio, é sobre o pedido de consciência de alguma pessoa, né? Que até o momento, na minha lista de pedidos, eu não pedi a consciência de ninguém, não coloquei o nome de nenhuma pessoa em específico, né? Eu pedi os arquétipos, então eu pedi o arquétipo de empresário de sucesso, de mega empresário, o arquétipo de administrador de empresas, enfim, vários outros, que depois eu vou gravar um vídeo falando sobre os pedidos que eu fiz. Só que eu não havia feito a solicitação de nenhuma consciência, porque apesar de já ter estudado por quase 2 anos aí, e assistido as palestras, diversas palestras que ele fala sobre isso, para mim ainda eu estava com um pouco de receio de pedir a consciência de alguém. Porque, na minha opinião, assim, se eu tenho um arquétipo que é a perfeição do ser ou daquilo, de alguma coisa, por que eu iria pedir a consciência de uma pessoa? Então eu estava um pouco resistente com relação a isso. Enfim, aí eu coloquei na minha lista, para me ajudar na questão da empresa mesmo, coloquei a consciência de 2 grandes empresários.
E aí eu perguntei para ele o que ele achava disso, se eu poderia colocar nesse caso, se serviria para mim, e queria que ele me explicasse um pouquinho melhor sobre qual seria a diferença de eu pedir o arquétipo e a consciência dessas pessoas. Então eu pedi a consciência do Bill Gates e do Steve Jobs. Aí, o que ele comentou comigo foi o seguinte, ele falou, essas duas pessoas, essas duas consciências, eles têm o foco totalmente em ganhar dinheiro. Então a vida deles e foi, né, no caso, de o tempo todo só pensar nisso. Então é 24 horas por dia pensando em como ganhar dinheiro. E aí ele perguntou para mim, esse seria o seu foco, né? Se eu, na minha cabeça, com essa questão da empresa e de ter esse aumento de faturamento, de ajudar outras pessoas, se meu foco seria apenas ganhar dinheiro, né? E aí eu comentei com ele que não, né? Não seria só isso, até porque eu falei para ele que eu tô grávida, que agora eu também quero dar um foco para minha família, que eu quero ser mãe nesse momento, né? Não ficar totalmente focada na empresa, nos negócios. E aí ele comentou então que esse não seria o pedido ideal para o meu caso, de pedir a consciência dessas duas pessoas. E aí eu fiquei assim, caramba, mas eu não poderia usar apenas a parte que eu gostaria dessas consciências, seria a parte que eu fosse acessar no momento que eu precisasse de uma negociação ou de buscar novos clientes, de pensar em novas estratégias. E aí, pelo que ele me respondeu, não seria bem assim. Então, 1% que eu pegasse da consciência dessas pessoas, para mim, seria utilizado dessa forma, de ficar 24 horas por dia pensando em como ganhar dinheiro. Então, eu falei para ele se ele podia retirar esses pedidos da minha lista, porque já estavam escritos lá. Aí ele comentou que sim, que ele poderia retirar, né? Só que ele não tirou na minha frente, ele não pegou e riscou o papel que eu levei. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, caramba, será que agora ele vai gravar dessa forma? E aí ele falou que não precisava. Não, ele falou que assim, não precisa tirar. E aí vai a minha dúvida, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês que também são ressonantes. O que vocês acham disso? Que realmente esse trabalho é um trabalho canalizado para cada pessoa, né? É um trabalho que não é feito aqui, é um trabalho que é realizado em outra dimensão. E existem essas forças espirituais que estão atuando junto com o professor Hélio Couto para que a gente consiga ter esses objetivos, né, e essas metas colocadas mesmo na nossa ressonância, né, colocadas essas ondas que a gente precisa para a evolução. Então eu fiquei com essa dúvida, porque mesmo que eu não fosse pessoalmente, se eu tivesse só entregue essa lista de pedidos para a pessoa certificada, ela iria encaminhar direto para ele. Ele ia saber que naquele momento eu ia fazer aquela pergunta e que aquelas duas consciências não serviam para o que eu estou querendo de propósito nesse momento. Então eu fiquei com essa dúvida, assim, o que vocês acham sobre isso? O método que feita a canalização desse trabalho, né? A gente não tem, então, autonomia sobre o que a gente gostaria de pedir. Será que eles gravam, então, apenas aquilo que eles sabem que é correto para nós naquele momento? Então, se eu colocar um pedido ali absurdo, eles não vão colocar aquela consciência ou aquele arquétipo para mim, porque não serviria para o meu propósito, para a minha missão de alma aqui nessa vida? Então eu fiquei com essa dúvida e gostaria da opinião de vocês também, para ver o que vocês acham sobre isso. Se a gente teria ou não autonomia para poder pedir o que a gente gostaria, ou se, apesar da gente fazer uma lista imensa de pedidos, seria gravado apenas mesmo aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. Bom, e no geral é isso. A consulta é uma consulta super rápida. Ele agendou um retorno para nós 3, para daqui a 4 meses, mais ou menos. E aí a gente vai retornar, né? Agora acredito que como nosso nome vai estar na lista dele, então não demore tanto para a gente ser atendido. Então a gente pode chegar cedo e aguardar que logo ele vai chamar os nossos nomes, né? Bom, sobre a consulta é isso, tá? Então agora eu vou explicar um pouquinho sobre o novo método de solicitação da ressonância harmônica. A partir desse ano
quem já encaminhou o e-mail para o professor Hélio ou para alguma das pessoas certificadas já recebeu o retorno e lá tem um aviso que a ressonância não é mais encaminhada através dos correios, através de gravação em CD. Tá? Então isso com certeza vai melhorar muito mais o atendimento e vai agilizar, porque não vai mais haver extravio de correspondência e também para quem mora fora do Brasil vai ser muito mais rápido de receber, né? Porque antes demorava muito. Até mesmo para a gente que mora aqui, às vezes demorava demais para ser encaminhado, né? Então acredito que essa mudança vem para ajudar. E agora então o acesso é feito através de um link. Então depois que você já encaminhou a sua lista de pedidos, você vai receber um link por e-mail. Mais ou menos depois de uma semana você vai acabar recebendo. E aí você vai acessar a sua ressonância harmônica através da plataforma de ensino à distância do professor Hélio Couto. Então lá dentro vai ter ressonância harmônica e vai ter lá a gravação da sua onda. Então é só você dar play e sair para fazer suas coisas, deixar lá tocando. Então continua da mesma maneira, você encaminha um e-mail para o professor Hélio Couto ou para alguma pessoa certificada, você vai obter um e-mail resposta, né, e essa pessoa vai entrar em contato com você, vai te responder. Claro, essas respostas demoram um pouco, acredito que realmente pelo volume de pessoas que buscam a ressonância, mas tenha paciência porque eles vão te responder, tá? E aí você encaminha um pedido, né, os pedidos que você tem, ou se você quiser agendar uma consulta presencial, você combina direitinho com a pessoa da maneira que for melhor para você. Encaminhando a lista de pedidos, você vai ter um prazo aí para receber o link da sua ressonância para você aceitar. Você precisa ter o cadastro na plataforma de ensino à distância do professor Hélio, que é lá onde ficam as palestras agora, tá? Que as palestras não ficam mais no YouTube, ele tem agora esse site, esse link onde você acessa todas as palestras e cursos do professor Hélio. Então vai ficar lá dentro a sua ressonância, vai ficar gravada lá. Tá? Então, da mesma forma, a cada 3 meses vai mudar a gravação, né? E aí você faz uma nova solicitação. Depois que você recebe o link, você faz o pagamento. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu quero agradecer novamente pelos comentários de vocês, pelos e-mails. E agradecer por vocês também estarem compartilhando o que estão sentindo, né? Como que está sendo o processo de evolução de vocês com a ressonância. E, enfim, assim, pelos diversos comentários. Então, pode deixar comentário aqui embaixo, pode me encaminhar um e-mail que, na medida do possível, eu estou respondendo, tá bom? E a gente vai trocando ideia para que todos nós possamos evoluir juntos, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.